Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma noite maravilhosa, depois desse dia maravilhoso que Deus nos deu. E que bom que você está aqui conosco, nessa quarta-feira, e nós estamos muito felizes, tá bom? Então, nós, como você sabe, nessa semana nós estamos falando sobre 5 ações de Deus, baseado no livro de Salmos, capítulo 71, Então, nós vamos hoje falar sobre a terceira ação de Deus. Nós já aprendemos acerca da primeira ação, que Deus nos deu um mandamento que salva. A segunda ação é que Deus é o Deus que sustenta, é o Deus que sustentou, A terceira ação de Deus, que nós vamos falar hoje, está no versículo 17 agora dos Salmos, que diz o seguinte. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 71, nós vamos ler o versículo 17 agora, tá bom? Então, antes de nós lermos, vamos orar, pedir que o Senhor Ele venha, pedir que o Senhor ministre nos nossos corações nessa noite, tá bom? Pai amado, mais uma vez nós estamos na Tua presença, nessa noite maravilhosa que Tu nos deu, depois de um dia lindo, Senhor, que Tu nos deu. Obrigado pela saúde, pela paz. E Pai, eu quero Te pedir que hoje Tu nos ensine mais uma vez aquilo que está no Teu coração, e que possamos aqui, esse é o objetivo dessa série de mensagens, Pai, aprender daquilo que Tu fez, das ações que vêm de Ti, Senhor. Por isso nos ensina nessa noite. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Você já compartilhou? Compartilhe, para que mais pessoas recebam essa palavra, tá bom? Então, o que nós vamos aprender hoje, que é a terceira ação de Deus, está no versículo 17. Vamos ler atentamente o que diz no versículo 17? Vamos lá. Diz o seguinte: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Note o verbo ensinar. Observe o verbo ensinar. O salmista diz: ensinar-te-me, ó Deus, ensinar-te-me, ó Deus. Eu começo dizendo para você, essa é a terceira ação de Deus dentro desse capítulo de Salmos. O Deus que ensina, o Deus que tem o prazer em ensinar. Eu quero dizer para você que Deus tem prazer em ensinar os seus filhos. Você sabia disso? Eu penso no meu filho, o pequeno Pedro, tenho também a Ana Mel. E de tempos em tempos eu tenho que sentar com a Ana Mel, que já é uma mocinha, e eu tenho que ensiná-la algumas coisas, como sentar, como ela deve se comportar nos lugares, Outro dia eu estava ensinando a ela acerca de vídeos na internet, porque ela ia passando, vídeo, e acabava que aparecia coisas que não eram legais para uma criança assistir, uma criança de 6 anos assistir. Então eu chamei a Ana Mel e falei: olha, minha filha, eu vou ensinar você que isso você não pode assistir, mas eu também vou ensinar você que vai chegar dias que eu não vou estar do seu lado para dizer para você não assistir esse vídeo, mas você deve aprender aquilo que você deve ou não assistir, Então ali eu estava ensinando a ela o que ela deveria assistir e aquilo que ela não deveria assistir, mas também eu estava ensinando a ela que ela deve tomar as decisões quando eu estou ou quando eu não estou. Eu ensinei a ela que haverão momentos em que eu não vou estar do lado dela para mostrar para ela o que ela deve ou não fazer, mas eu já estou dando a minha orientação para ela do que é certo e o que não é, Então é um prazer para mim quando eu vejo a minha filha tomando as decisões dela, devagarzinho ainda, lógico, como uma criança de quase 7 anos, mas ela já tomando as decisões em concordância com aquilo que eu a ensinei, Isso é maravilhoso, e isso alegra o nosso coração, de ver os nossos filhos tomando as suas próprias decisões dentro dos ensinamentos que passamos para eles, Lógico que também aprendemos, não é verdade? Então, se eu tenho prazer em ensinar a minha filha a fazer aquilo que é correto, que dirá o Senhor? Será se Deus Ele não quer ensinar algo para você hoje à noite? Será se Deus Ele não quer ensinar algo para você nessa semana? Será se quando você vai à igreja,
quando você está meditando na palavra de Deus, Ele também não tem um ensinamento para você? Com certeza tem, porque Deus ele tem um prazer de ensinar você, Ele tem um prazer de nos ensinar. Quantas coisas, né, nós temos que aprender, né, irmãos? Então, eu tenho outro paralelo, eu tenho o pequeno Pedro, e o pequeno Pedro, de 2 anos de idade, ele não sabe de muitas coisas, ele não sabe, ele ainda não tem noção nenhuma do perigo, não é verdade? Então, ele está começando a conhecer o perigo agora, mas ele anda, ele corre, e ele não tem medo de tropeçar nos fios, ele ainda não tem essa noção do perigo. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho que guardá-lo, eu tenho que protegê-lo, mas eu devagarzinho vou falando: Pedro, cuidado, olha as coisas, você pode tropeçar, cair, se machucar, mas é minha função como pai ensiná-lo, é minha função como pai trazer o ensinamento para os meus filhos. Da mesma forma com o Senhor, Deus também tem o prazer e o desejo de instruir você, de nos instruir, a mim e a você, não é verdade? Eu quero trazer um paralelo em alguns textos que eu quero compartilhar com você. O primeiro está no próprio livro de Salmos, capítulo 16, versículo 7, eu vou ler rapidamente. O salmista diz o seguinte: louvarei ao Senhor que me aconselhou. O Senhor que me aconselhou. Você sabia que Deus aconselha? Deus aconselha. Quantos momentos da sua vida você tem que tomar decisões? Será se Deus não se importa com as decisões que você vai tomar? Lógico que não. Ele está preocupado, e Ele, como pai, Ele sabe o que é melhor para você, por isso Ele o aconselha, né? Note uma coisa, que isso vem de Deus. Esse ensino, ele vem de Deus, não de uma outra pessoa, ele vem de Deus, né? Não é o Pedro que me ensina, sou eu como pai que levo o ensinamento para ele daquilo que ele deve fazer, não é verdade? Então, da mesma forma é com o Senhor. Ele tem o conselho para você, Ele tem as respostas para você, Ele tem a instrução para você, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, e como Pai, Ele nos ama, Ele ama você, e Ele não quer ver você caindo, Ele não quer ver você dando murro em ponta de faca. Por isso Ele o aconselha, como o salmista falou: louvarei ao Senhor que me aconselhou, não é verdade? Quantas decisões importantes nós temos na nossa vida, né? Decisão de casamento, decisão de que faculdade fazer, de trabalhos, de oportunidades inúmeras que aparecem na nossa vida. Será se Deus, Ele não se importa com as oportunidades que vêm diante de você? Claro que Ele se importa, porque Ele tem o melhor para você. Por isso Ele traz o conselho, Ele traz a instrução para você. Olha um outro texto, apenas para lembrar você, de Marcos 2:13, Marcos capítulo 2, versículo 13, mostra lá Jesus ensinando a multidão, né? Eu mencionei para vocês nessa semana acerca daquele momento em que a multidão estava lá, e Jesus olhava para a multidão, e era uma multidão errante, como que não tinha pastor. E aqui no livro de Marcos 2:13, Jesus estava ensinando, Ele estava pastoreando aquela multidão, para que não seja mais uma multidão que vivesse errante. Então, o que é que nós podemos compreender com isso? Quando nós temos o conselho de Deus, quando nós recebemos a orientação do Senhor, os ensinamentos de Deus, nós deixamos de ser pessoas errantes e passamos a ser pessoas que cresceram em conhecimento, em graça e em instrução, porque o próprio Deus nos instruiu, não é verdade? Um outro texto para nós está ainda no livro de Salmos, capítulo 119, né? O que o salmista diz para nós aqui? Salmos capítulo 119, versículo 66. Olha o que o salmista diz para nós mais uma vez, acerca do ensino, acerca da instrução. Versículo 66, olha o que ele diz. Vamos ler aqui, acompanhe conosco aí. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Em outras versões ele diz: ensina o bom senso e o conhecimento. Você sabia, irmãos, que Deus, Ele também nos ensina o bom senso,
a forma de lidarmos com as pessoas, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? É muito melhor dar do que receber. Isso aí é Deus também nos instruindo acerca do bom senso, da convivência com os nossos irmãos, não é verdade? Tira a primeira trave no teu olho e depois te preocupa com a trave que está no teu irmão, né? Ou seja, te preocupa primeiro contigo, no sentido de se conserta primeiro, né? Observa os teus erros, as tuas dificuldades, não aponta para os teus irmãos, mas ama os teus irmãos como você ama a ti mesmo. Isso é Deus nos ensinando acerca do bom senso, acerca de como nós devemos lidar também com os nossos irmãos. Veja, isso são instruções, ensinos de Deus para nós, de Deus para você. Olha o que diz no livro de Isaías 28, capítulo 28, versículo 26, ele diz que o seu Deus, né, ou o nosso Deus, é o Deus que instrui e ensina o caminho. Poxa vida, né, irmãos? Ele ensina você por onde você deve trilhar, por onde você deve caminhar. Deus instrui. Tem muitos jovens que eles perdem o rumo da sua vida, né? Se você se encontra dessa forma, se você olha para dentro de si e você se sente dessa forma também, eu quero dizer para você, você precisa da instrução, do ensino de Deus, que é o seu Pai, queridos. Não é verdade? E Ele deseja instruir você, e Ele deseja ensinar você da forma certa, do caminho certo, né? A instrução correta, para que você viva, sabe, a vida abundante que Jesus prometeu. Não é verdade? Não saia por aí tomando decisões precipitadas, não é verdade? Sabe, andando por caminhos precipitados, porque isso pode te levar para a desgraça, para o fundo do poço. Espera, porque existe um Pai que está nos céus, que deseja ensinar você. O salmista falou, né? Ensinar-te-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Ele tem nos ensinado. Eu quero dizer para você, eu vivi a minha mocidade, a minha infância na igreja. Hoje eu casei, tenho os meus filhos, e o tempo tem passado, e Deus, Ele também tem me ensinado, sabe, irmãos? Quantas coisas o Senhor tem me ensinado, quantos caminhos o Senhor tem apontado para mim, mas isso tem que vir de Deus. Eu não posso pensar que eu sou autossuficiente, em que eu tomo as minhas próprias decisões, e aquilo que eu creio que para mim é melhor. Não é bem assim não, porque a melhor instrução não vem do homem. A melhor instrução, o melhor ensino vem de Deus, e Ele quer ensinar você hoje à noite. Não só hoje à noite, Ele quer ensinar você hoje, Ele quer instruir você amanhã, Ele quer instruir você durante toda a sua vida, para que você viva uma vida diante do padrão de Deus que Ele estabeleceu para você, queridos. E isso eu quero dizer para você, é maravilhoso. Para nós terminarmos, o salmista diz, mais uma vez, no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Esse texto eu quero usar para nós terminarmos esse momento. Olha o que ele diz para nós: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos repetir isso. Enquanto eu falo, você pode repetir aí do lado também, para isso gravar no seu coração. Repete comigo, diga: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha o que o salmista conta para nós, alguns segredos que nós devemos pedir do Senhor, o ensino. Pai, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu imagino, né, irmãos, quantos jovens, eles vivem uma vida embriagada, de tal forma que eles nem percebem, passou 10 anos, eles nem percebem, passou 20 anos, não produziu absolutamente nada, não fez nada, não conheceram a Deus, viveu segundo os seus próprios impulsos. Quantas pessoas gastaram tanto tempo da sua vida assim, e quando chega na velhice, olha para trás e chora, e se arrepende, e fala: meu Deus, por que eu gastei tanto tempo que era precioso da minha vida dessa forma? Eu joguei muitos anos fora. Que você não seja uma pessoa dessa forma, que quando você chegar na velhice,
você não olhe para trás e chore e se lamente, querido, por decisões erradas que você tomou, sabe, por caminhos errados que você trilhou. Você não precisa viver isso. Basta você fazer aquilo que o salmista falou. Ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a maneira certa de vivermos, Senhor, de tal forma, de tal maneira que alcancemos corações sábios, que alcancemos a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Não é verdade, irmãos? Eu quero dizer para você, quantos ensinos Deus tem para você. Quantos ensinos Deus tem para você? Se você é solteiro e deseja casar, será se Deus não tem a pessoa certa para você? Ele tem, basta você buscá-lo, basta você falar com o salmista: ensina-me, Pai, ensina-me, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, a viver da forma certa, a observar os padrões certos, de tal forma que eu encontre ou que eu tenha um coração sábio e possa compreender aquilo que Tu tens para mim, a pessoa certa que Tu tens para mim, né? Quantas pessoas, elas se tornam presas no trabalho, não sabem o que fazem, estão ali amarradas, estão completamente presas, e as suas vidas estão sendo sugadas, estão sendo, consumidas por aquele lugar, por aquele emprego, não é verdade? E talvez depois de muitos anos essa pessoa olhe para trás e se arrependa de ter investido a sua vida, às vezes não vendo seus filhos crescerem, perdendo o seu ministério, abrindo mão do seu chamado por um emprego, por alguma coisa que é menor. E o salmista diz: ensina-nos a viver da forma certa, ensina-nos a Tua palavra, de tal forma que possamos ter coração sábio, né? E o salmista diz também no versículo 17 do capítulo 71, como temos compartilhado nessa semana: ensinar-te-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Deus tem algo para você, que você possa continuar em constante aprendizado, porque a ação de ensinar, ela não é do filho para o pai, mas é do pai para o filho. Ou seja, é Deus que te ensina, é Deus que traz a instrução para você. Não somos nós que trazemos a instrução para Deus, é Ele que te ensina, é Ele que te instrui, é Ele que aponta o caminho, queridos. Amém? E que você possa confiar em Deus de tal forma que você aceite o ensinamento que Deus está trazendo para você durante essa semana, durante todas as semanas que temos compartilhado a palavra com você, que Deus tem falado, durante os cultos, aquilo que Deus tem pregado e ministrado nos nossos corações, porque tudo isso vai produzir um conhecimento, um coração sábio da parte de Deus para você, queridos. Amém? Vamos orar? Quero pedir que você feche os teus olhos. Pai, eu oro pelos meus irmãos agora, nessa noite maravilhosa, nessa quarta-feira maravilhosa, Senhor. Deus, eu quero te louvar por tudo que tu tens feito. Quantos ensinamentos tu tens trazido, Senhor. Quantos momentos em que tu estás abrindo os teus celeiros, os teus tesouros, Pai, e trazendo a revelação da tua palavra para nós. Pai, que possamos guardar, que os meus irmãos possam guardar essa palavra no seu coração, e que possamos dia a dia viver buscando esse coração sábio, Senhor, buscando os ensinamentos do alto, buscando o conhecimento de Deus, daquilo que tu tens para nós. Pai, fortalece o coração dos meus irmãos, para que eles possam permanecer confiando em Ti, confiando de que Tu tens o lugar certo, a instrução certa, o ensinamento para cada um deles. Porque eu tenho certeza, Senhor, que o homem que confia em Ti, ele não será derrotado, ele não será confundido, porque quando confiamos em Ti, alcançamos um coração sábio, Pai. Abençoa os meus irmãos, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido. Você te deu uma noite maravilhosa. Eu quero fazer alguns avisos para você. Hoje é quarta, nós temos a oficina da vida com Deus. Ainda dá tempo de você se locomover até a igreja para adquirir mais conhecimento e que o seu coração se torne mais sábio, não é verdade? Eu quero também lembrar você de uma coisa. Sábado nós teremos um encontro muito especial de mulheres, mas não só de mulheres. Nós teremos uma palavra direcionada para moças, mulheres de todas as idades, e uma para homens e rapazes.
Então, eu quero que você separe esse horário, separe esse dia, sábado às 18 horas, lá na igreja. Nós vamos ter algo muito especial para você e você não pode perder, tá bom? Que Deus dê uma noite abençoada para você. Não se esqueça, amanhã tem mais uma ação de Deus para você. Que Deus abençoe e até amanhã.